A questão exige de vocês o que não é assegurado à categoria dos domésticos. A Constituição diz, no parágrafo único do artigo 7º, que aos domésticos são assegurados alguns direitos do artigo 7º, não todos. Veja, bem como ao parágrafo único, são assegurados alguns direitos, bem como a sua integração à Previdência Social, tá? Para lembrar quais são os direitos, a gente criou um método de memorização, ó. É só lembrar, ó, de Sidra Lauf, né? Eu brinco na sala de aula que havia um senhor chamado Lauf e deixou a doméstica em casa e ela misturou uma bebida e fez aí uma bebida de muito sucesso. Sidra Lauf. O que é Sidra Lauf? É para lembrar todos os direitos que dão para o doméstico. Vamos lá comigo, ó. O que é o S? Salário mínimo, irredutibilidade, 13º, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, aviso prévio, Sidra Lauf. Licença paternidade, aposentadoria, licença gestante e férias. Pessoal, vocês viram que dá para lembrar todos os direitos domésticos, bem como a integração à Previdência Social, lembrando do Sidra Lauf. A questão perguntou, não é assegurado aos domésticos, constitucionalmente. Qual é a única que não é? Olha, professora, A, B, C, D e E são estendidos ao doméstico. Então, filho, chuta qual é a resposta. Letra A, de amor, seguro contra acidente de trabalho. Questão tranquila para quem tem técnica, ok? Porque essa não é estendido constitucionalmente para os domésticos. Moral da história, alternativa A, de amor, essa questão. Pessoal, para explicar de forma, do jeito que eu gosto da aula, com toda a calma do mundo, eu ia levar muito tempo para explicar a questão 6. Eu não abri mão de corrigi-la, em que pese corrigir de uma forma mais sintética. Me perdoem. Então a primeira coisa que eu tenho de saber, aqui foi dito sobre julgar, questão simples. Quer dizer, o que está sendo perguntado é, julgar mediante recurso, não é? Julgar mediante recurso extraordinário, causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, julgar válida lei ou ato de governo contestado em face da Constituição, e julgar válida lei local contestada em face de lei federal é de competência letra B, do STF. Pessoal, duas coisas. Primeira, no STF realmente fala que julgar válida lei local, lei ou ato de governo contestado em face da Constituição é Supremo. Beleza. E julgar válida lei local em face de lei federal é Supremo, recurso extraordinário. Porém, pessoal, no STJ tem uma coisa perigosa em recurso especial, que é isso aqui, ó. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. O que eu resolvi fazer para vocês? Caramba, professor, esse ato local ou governo local é municipal? É. Faz uma tabelinha aí, professor. A tabelinha foi feita. Copie depois com tranquilidade. Dá uma olhada aqui, meu querido. Quando a prova falar lei local e ela for contestada em face da Constituição ou de lei federal, é o Supremo quem julga. Em recurso extraordinário. Lembra de... É que essa aqui é a mais difícil, né? Ó, lei local, lei federal. Gente, lei e lei é STF. É lei ao quadrado. Tá? Lembra disso? Então, é recurso extraordinário. Agora, se for ato de governo local contestado em face da Constituição ou da lei federal, aqui é diferente. Ato de governo, se for em face da Constituição, aí não tem jeito. Julgado pelo STF, recurso extraordinário. Agora, se for em face de lei federal, é pelo STJ em recurso especial. A mais difícil é aqui, ó, é a lei local. Porque se o aluno, quando vê lei local diante de uma lei federal, ele acha que é STJ. Não é, é STF. De maneira que a questão de número 6, dificílima, é letra B de bola, Supremo Tribunal Federal. Não fiquem bravos comigo. Essa questão de número 7 do TRE de Tocantins é brincadeira. Falou que para a composição das câmaras, né, nos municípios até 15 mil habitantes, e pergunta qual o limite máximo de vereadores. É o fim da picada. A culpa não é minha. Ele perguntou essa tabela aí, ó. Dá um pause depois, copia.
É uma novidade da emenda 58. Ora, se os municípios são até 15 mil habitantes, pessoal, diz o artigo 29, inciso 4, que para a composição das câmaras municipais será observado o limite de 9 vereadores. Moral da história, na questão aí, ó, que nós colocamos, a resposta ficou letra E, 9 vereadores. Não fiquem bravos, foi a prova, não fui eu que perguntou isso. Infelizmente, pode cair essa tabela para vocês em prova do artigo 29. Não podem propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo. No artigo 103 diz o seguinte, ó, dá uma olhada aqui, ó, vamos comigo? Podem propor a ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, e a ação declaratória de constitucionalidade. Ou seja, uma lei está ferindo a Constituição, quem pode propor uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade para fazer uma comparação entre aquela lei, se ela fere a Constituição, ou uma declaratória de constitucionalidade. São os mesmos, tá? Quem pode propor? Está aqui o rol inteiro. E a resposta é muito fácil. Letra E, partido político sem representação. Pessoal, está errado, porque o correto é partido político com representação no Congresso, tá claro? Então, por favor, método extremamente fácil para lembrar. Como é que eu faço com meus alunos em sala de aula? Eu faço assim, ó. Imagina uma mesa aqui, mesa da Câmara, depois outra mesa aqui, mesa do Senado, depois outra mesa aqui, que é a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa. Em cima da mesa da Câmara vai ter o quê? Uma pessoa, que é o presidente da República. Em cima da mesa do Senado, uma outra pessoa. Imagina essa imagem. E na mesa da Assembleia, que é da Câmara, da Assembleia ou da Câmara, você pode ter o governador do Estado ou do Distrito Federal. Cada uma dessas pessoas, nessa minha imagem mental, vão estar segurando uma bandeira. O presidente segurará qual bandeira? Da Confederação Sindical ou entidade de classe, de âmbito nacional. O PGR vai segurar a bandeira do Conselho Federal da OAB. E o governador do Estado ou do Distrito Federal, ele vai estar segurando uma bandeira do partido político, não é? Com representação no Congresso. Ao lembrar disso, ó, de 3 meses, que na verdade não são 3 meses, 3 pessoas, que na verdade não são 3 pessoas, que aqui são 2, né? E bandeiras, eu lembro de todos que podem propor a DIN e a DECOM. De maneira que quem não pode é partido político com, sem representação. Porque a letra A falou Confederação Sindical, tá certo. Mesa do Senado, tá aqui, tá certo. O PGR tá aqui, tá certo. E o Conselho Federal da OAB. Ou seja, meus amigos, a questão de número 8 ficou E de elefante com base no artigo 103 da Constituição Federal. Ele só quer saber quem pode propor emenda à Constituição. Basta ir ao artigo 60, que nós vamos saber, ó, a Constituição pode ser emendada por... Lá na minha sala de aula, quando eu dou aula, eu faço assim com meus alunos de sala, ó. Você tem de lembrar disso, ó. 4 legitimados. Quer ver? Veja lá. Há 1/3 no mínimo dos membros da Câmara, é o que está aí, né? 1/3 no mínimo. Você pode propor também, ó, 1/3 no mínimo da Câmara, ou 1/3 no mínimo dos membros do Senado, ou, lembra da mãozinha que eu fiz, ou o presidente da República, pode ser o presidente inteiro, ok? Ou, aqui, ó, precisa tomar cuidado, mais de metade das assembleias das unidades, da Assembleia Legislativa, das unidades federativas, manifestando cada uma delas, olha o perigo aqui, ó, por maioria relativa dos seus membros. Bastou lembrar, então, 4 legitimados e acabou. De maneira que a questão está morta. Para a questão de número 9, resposta 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Partido político, PAAEE, só poderá registrar seus estatutos no TSE após, pessoal, leitura singela do artigo 17. Porque diz o artigo 17, parágrafo 2º, o seguinte, ó, pode ver, ó. Olha lá, o partido político, após adquirir personalidade jurídica,
Na forma da lei o quê? Na forma da lei civil. Então ele adquire personalidade jurídica na forma da lei civil. Então primeiro, como qualquer pessoa jurídica de direito privado, depois é que ele registra no TSE. Repara, depois ele registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Ficou claro? Então eu gostaria que vocês tomassem cuidado que o partido, após adquirir, na forma da lei civil, registra no TSE. De maneira que a resposta só pode ser A, adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil. Mas toma cuidado, o partido político, a prova vai colocar para você, só adquire personalidade quando registra o estatuto no TSE. Errado, pessoal. Após adquirir personalidade jurídica na forma civil, aí ele registra. Mas onde? Como que ele adquire personalidade? Na forma da lei civil. Depois é que ele faz o registro. Questão 10, letra A de amor.